Prontinho, pessoal. Então, bom dia a todos. Dando continuidade ao conteúdo que a gente parou na última aula, né? A gente parou aqui, a gente viu os tamanhos dos agregados, né? E as suas aplicações. Antes da gente dar continuidade, uma pergunta. Tem alguma dúvida quanto à lista de exercício? Quando você estava respondendo os exercícios, surgiu alguma dúvida? Ou tudo bem? Tudo certo. Beleza. Legal. Tranquilo, então, pessoal. Vamos em frente. Então, agora a gente vai ver como é feito alguns desses agregados artificiais, né, que a gente falou na última aula, né? Um deles é a argila expandida, né? Então, a argila expandida, ela é produzida em grandes fornos rotativos, né? São fornos de grandes dimensões, né? Onde a gente utiliza algumas argilas especiais aí, que quando elas atingem altas temperaturas, né, mais de 1.100 graus, esse material, ele se expande, né? E quando ele se expande, ele forma essas bolinhas, né, que está aí no slide, e é um material extremamente leve e tem uma boa resistência, uma elevada resistência mecânica, né? Então, depois que elas saem do forno e resfria, né, esse material, ele toma essa forma de bolinhas, né, mas tem uma alta resistência mecânica, né? Então, a gente pode usar esse material aí para fazer concretos, né? Ou até mesmo o pessoal utiliza isso para ornamentação, né? Coloca em vasos de plantas, né? Em canteiros de plantas, né? Então, assim, quando esse material ele sai lá do forno rotativo, ele sai bem quente, né? Então, ele precisa ser resfriado. Mas antes dele ser resfriado, ele passa por um sistema de classificação granulométrica, né? Que é uma espécie de uma peneira que tem aqui, onde os materiais que são menores que a abertura de malha dessa peneira vai passar, e os que forem maior vai ficar retido aqui, né? Então, ele já classifica aqui na boca do forno o material. Então, essa é a produção da argila expandida. E aqui nós temos a produção da vermiculita, né? Então, aquele outro material que eu cheguei a falar para vocês. Então, a vermiculita, ela é produzida usando certos minerais basálticos, né? Esse basalto é um material de origem vulcânica, né? Então, aquele magma que sai do vulcão ali, alguns desse material é um material basáltico. Então, esse mineral basáltico, né, ele é aquecido também a altas temperaturas, né, cerca de 1.000 graus Celsius aí. E aí, a água que tem nesse material, né, a água contida entre as lâminas do material, faz com que se transforme em vapor. E aí, quando o vapor é gerado ali, né, esse material ele vai aprisionar, ou melhor, o vapor que é gerado ali nas partículas transforma em flocos sanfonados que aprisionam as células de ar. Ou seja, esse material ele vai ficar como se fosse uma sanfonia, né? Ele é um material parecido com isopor, certo? Então, e tem uma baixa massa específica, né? Se a gente olhar aqui, vai de 80 a 120 quilos por metro cúbico, né? E quais as aplicações aí que a gente pode utilizar essa vermiculita, né? Provavelmente todo mundo já deve ter visto essa vermiculita aqui em Cuiabá ou Várzea Grande. Vocês já foram no shopping de Várzea Grande, com certeza todos aí já foram no shopping de Várzea Grande ou no shopping Goiabeiras, né? No estacionamento ali desses dois shoppings, provavelmente vocês já devem ter visto essa vermiculita. Então, esses dois shoppings, o estacionamento dele é feito com estrutura metálica, né? E se vocês olharem a estrutura metálica do estacionamento, ela tem uma casca, né? Um negócio estranho, um negócio rugoso ali em volta, né, dessa estrutura. Então, esse negócio rugoso, nessa casca que tem ali, é justamente a vermiculita. É uma argamassa de vermiculita que eles passam em volta dessa estrutura metálica, conforme essa foto aqui, ó.
Tá vendo? Eles fazem uma camada ali em cima da estrutura metálica, e isso aí serve como uma proteção térmica para as estruturas. Então, futuramente vocês vão ter a parte lá de projeto estrutural com o professor Rafael, e ele vai mostrar ali a diferença entre concreto armado e estruturas metálicas, né? Então, a estrutura metálica, ela tem uma particularidade, que quando submetida a altas temperaturas, a estrutura, ela cai bruscamente a sua resistência mecânica, certo? Então, assim, quando a estrutura metálica, ela começa a atingir ali 600 graus, começa a baixar essa resistência mecânica, e quando baixa essa resistência mecânica, a estrutura, ela pode entrar em colapso, né? O prédio pode cair, que foi o que aconteceu ali nas Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro, né? Então, quando aquele avião atingiu as torres, ou uma das torres, né, cada avião atingiu uma das torres, ele estava carregado de combustível, né, e aconteceu uma explosão e aquele material todo continuou queimando, né, depois dessa explosão. Então, quando essa estrutura metálica lá das Torres Gêmeas, todo o prédio foi construído em estrutura metálica, né? Quando ela atingiu altas temperaturas ali, a resistência do material caiu bruscamente e, consequentemente, a estrutura colapsou, né? O prédio caiu, certo? Então, para isso que a gente reveste essas estruturas metálicas com algum material térmico, né? No caso aí, a vermiculita ela é muito boa como barreira térmica, justamente por conter essas lâminas, né, de vapor de água, né? Então, elas têm uma espécie de uma sanfonia, onde tem ar aprisionado ali dentro, e quando esse material ele está sujeito ao incêndio, né, a altas temperaturas, ele não vai permitir ou vai diminuir, né, essa passagem do calor para dentro da estrutura metálica, né? Então, garantindo assim um tempo maior de vida útil da estrutura quando submetida a situações de incêndio, né? Permitir pelo menos que se evacue, né, a construção, né, retire as pessoas que estão ali dentro, né? E aí depois desse tempo, ela consequentemente essa barreira ela vai quebrar, né? E aí a estrutura metálica vai ter contato com o incêndio e no futuro aí consequentemente cair, né? Colapsar, né? Entendido, pessoal, a importância da vermiculita? Tudo bem? Ok. Aqui, pessoal, nós vemos a obtenção de alguns agregados, né? Então, a gente vai estudar a obtenção aí, primeiro, da areia natural, né? A areia natural, ela é obtida da extração de duas formas, ou extração de areia do leito de rios, né, por dragas, ou a gente pode fazer a extração em cavas a céu aberto. Então, a gente vai ver esses dois processos. Então, aqui, ó, nós temos um desenho explicando como que é o processo de extração da areia de rio por dragas, né? Então, esse barquinho aqui é uma draga, uma barcaça que eles chamam, né? E nessa barcaça, ela tem um equipamento que é um motor, onde esse motor, ele faz a sucção, né? Da areia que está aqui no leito do rio. Então, tem uma série de mangueiras aqui, que vai chegar no fundo do rio aqui, né? E aí esse motor, né, ele vai promover essa sucção, e aí a água mais a areia aqui, né, do fundo do rio vai subir para dentro da barcaça, onde é um depósito. Ela tem uma parte que é um depósito, né? E depois que esse material ele é extraído, a barcaça encosta aqui na margem do rio, e aí ele vai fazer um processo inverso, que é a descarga desse material, né? Então, agora a barcaça, o motor da draga aqui, né? Ele vai succionar o material que está armazenado aqui dentro e vai jogar aqui para fora, né? Então, quando ele joga aqui para fora, ele já faz uma pré-classificação do material, retirando as matérias orgânicas, né? Aqueles materiais de dimensão maior, e o material que foi passado aí nesse sistema de peneiramento, ele fica ao ar livre, né, decantando, retirando essa água que veio junto no processo, né,
e aí depois que esse material for decantado, ele vai ser fornecido para o consumidor final, né? Então, se vocês olharem aqui embaixo, tem até um fluxograma, né, desse processo, né? Então, primeiro é feita a dragagem usando a barcaça, né? Depois é feita a descarga da barcaça por dragagem também, né? Utiliza o mesmo equipamento, né? Depois é feito o peneiramento, o ensilamento com decantação, né? Como eu falei para vocês, né? Esse material ele vai ficar depositado a céu aberto, né? Para permitir que a água que veio junto com o processo escoe. E aí a gente tem dois caminhos aqui, né? Se o material ele é considerado uma areia grossa ou média, ele já vai direto para o depósito ou silo. E aí desse depósito ou silo aqui, ele já vai ser fornecido, vendido, né, para o consumidor final. Se o meu material ele é uma areia fina, ele pode acontecer outros caminhos aqui, né? Ele pode passar por outros caminhos, né? Ou ele volta para a água, então ele, como o depósito aqui fica na margem do rio também, né? Essa água que está sendo decantada aqui da pilha de material, ela pode vir aqui, né, com essa areia fina e cair de volta para o rio. Então ela vem aqui, escorre e cai para dentro do rio, que futuramente vai ser dragado novamente, né? Porque de certos em certos tempos eles podem passar novamente fazendo essa dragagem, né? E aí sim esse material vai para um depósito ou silo. Ou essa areia fina também ela pode ir para uma canaleta de decantação, onde eles fazem uma canaleta aqui em volta do depósito, né, do silo de armazenamento, para captar justamente essa areia fina. Ela vai ser decantada, né, ou seja, vai sair a água dela, e depois ela vai para o depósito ou silo também, para ser fornecida para o consumidor final. Ficou claro, pessoal, o processo de obtenção das areias através de dragagem em rio? Beleza, Gustavo. Ó, para ficar mais claro ainda para vocês, eu vou passar um videozinho bem rápido aí, para vocês observarem esse processo. É uma draga que tem aqui no Mato Grosso. Deixa eu bloquear aqui meu áudio só para não atrapalhar vocês escutarem. Não está saindo áudio? Tá, peraí, vamos tentar de outra forma. Em Sinop, existem dois portos onde o processo de extração de areia é realizado. Iremos explicar como o processo é feito na mineradora Campagnol, que está situada na MT-200. Em mineradora Campagnol, que está situada na MT-220, às margens do rio Telespires, a 47 quilômetros do campus da Unemate de Sinop. Para a extração, é necessário licença anual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Departamento Nacional de Produção Mineral, Prefeitura Municipal e Marinha. Em média, por dia,
A mineradora retira 600 metros cúbicos de areia. A balsa onde o serviço é realizado, por vez, retira 80 metros cúbicos, em média de 15 minutos. A balsa foi fabricada em Sinop para 2 tripulantes e possui 2 motores de carreta. Um motor tem a função de movimentar a embarcação e o outro alimentar a bomba conhecida como draga. O processo é totalmente hidráulico, comandado pelos operadores e seu auxiliar. A draga, através da tubulação, retira a areia depositada no fundo do rio, numa profundidade máxima de 15 metros. Bem no meio do rio, né? Pensei que era mais acelerado. E deposita no reservatório da embarcação, onde, por um processo natural, a areia se deposita no fundo e é separada da água, que foi sugada junto. Quer dar uma embaixo? Tá. Quando a balsa retorna ao porto, a areia é transportada até o depósito, que está a uma distância de 150 metros da margem do rio. Esse transporte é realizado pela tubulação alimentada pela mesma bomba que realizou a extração no fundo do rio. Nessa etapa, a água retorna a ser misturada na areia. Isso é feito para que ocorra um processo de escoamento. Aqui a água está sendo jateada lá para cima. Não existe nenhum processo de peneiramento para classificação da areia. O único peneiramento que existe é para retirar pedras e vegetações. Quanto à classificação da areia, o processo é natural, realizado pela água do rio. Areia fina é encontrada nas curvas do rio. Areia média se localiza em águas com correnteza. Areia grossa é encontrada em águas lentas. Então, pessoal, esse aí é o processo, né, da mineradora, né, essa Campagnol. E como vocês viram aí, no deles, a classificação da areia, eles fazem pela dragagem em certas áreas do rio, né? Então, se eles querem obter uma areia média, eles vão pegar locais do rio onde tem correnteza, né? Onde vai se acumular essa areia média. Se eles querem obter areia fina, né, eles vão procurar em locais onde tem a curva do rio. E se eles querem areia grossa, eles vão pegar locais onde tem águas lentas, né, onde vai parar esse material aí mais grosso, né. Então, essa é a classificação deles, né, é através da localização da extração. Então, entendido o processo de extração da areia no rio, a gente parte agora para a extração de areia em cavas.
Então, diferentemente da dragagem em rio, a cava é um local a céu aberto, né? Ou seja, não tem mais a presença do rio ali no local. Então, muito tempo atrás, esse local já foi um leito de rio, ou já foi um rio, né? E depois que esse rio secou ou mudou o curso, né, o local dele ali, sobrou esse monte de areia aí, né? Onde a gente vai conseguir fazer a extração. Então, é uma mina convencional, né? Então, a gente vai ali com maquinários de grande porte, né? Como pá carregadeira, escavadeira hidráulica, né? Caminhões fora de estrada, né? Então, utilizando esses equipamentos, a gente consegue fazer facilmente a extração dessa areia, né? Então, os maquinários ali, a escavadeira hidráulica faz a escavação, coloca dentro do caminhão, o caminhão faz o transporte e leva até o local ali, onde vai ser feita a classificação granulométrica dessa areia. Então, ela passa ali por uma sequência de peneiras e classifica em areia fina, média e grossa, né? Então, esse é o processo de extração por cavas. Então, aqui um videozinho rápido para explicar, para mostrar para vocês como é feito esse processo, né? Então, pessoal, uma das vantagens desse processo da extração de areia em cavas, né, é que a gente nota aqui que já não tem mais a presença de grandes quantidades de água, né? Então, pode ter ali um pouquinho de água, né, mas esse material não precisa mais passar por grandes tempos de decantação, né? Como era o caso ali da extração em dragas, né? Que esse material ele vem com muita água, a gente tem que passar por esse processo ali, deixar ele a céu aberto lá por um certo tempo para sair a água, né? Aqui não, esse material já está decantado, né? A água já está aqui na parte de baixo e o maquinário faz só a extração desse material e aí a gente já pode fornecer para o consumidor final. Existe uma outra origem de areia, pessoal, uma outra forma de se obter areia, que não é tão recomendada para utilização em construção civil, né? Mas se ela passar por alguns processos ali, também pode ser utilizada na construção civil, que é a extração de areia de origem marinha, né? Ou seja, areias retiradas do mar. Então, existe uma barcaça também, né? Só que de porte bem maior, né? Onde a gente consegue fazer essa extração dessa areia, né? Então, ela vai ancorar aqui no fundo do mar, essa tubulação, né? E ela tem uma espécie de motor também aqui que faz a sucção da areia mais a água do mar, né? E vai cair aqui dentro de um depósito dessa barcaça e depois esse material vai ser retirado da barcaça também por um processo similar àquele que a gente viu, né? Ele vai succionar essa água mais a areia aqui de dentro da barcaça e jogar por uma tubulação para fora da embarcação, né? Notem aqui, ó, o depósito de areia aqui dentro, né? Ó, aqui como que sai a areia quando ela vem ali da tubulação de sucção, né? Um dos grandes inconvenientes de se utilizar essa areia de origem marinha é justamente a presença do NaCl, né? O cloreto de sódio, né? O nosso conhecido sal aí, né? Então, esse material, ele, do jeito que ele sai lá do mar, ele não pode ser utilizado para fazer concreto armado, né? Porque o concreto armado, ele tem concreto mais armação ali dentro, né?
E essa armação em contato com o cloreto de sódio, ela pode ocorrer a oxidação dela, né? Ela vai enferrujar, né? Oxidar, e com o passar do tempo, essa estrutura ela vai se deteriorando até mesmo ocorrer o colapso, né, da estrutura, né? Então, não é recomendado utilizar areia de origem marinha para a produção de concreto armado. A não ser, pessoal, que se faça um processo de lavagem, né, para fazer a retirada desse cloreto de sódio, né? Então, tem que passar por um processo ali industrial, né, para fazer essa retirada aí do cloreto de sódio e assim poder aplicar esse material. O pessoal costuma utilizar essas dragas aqui, ó, para retirar a areia de um ponto do mar para lançar em outros pontos do mar, né, para fazer algum tipo de construção, né. Isso aqui aconteceu na construção daquelas palmeiras que tem lá em Dubai, né. Então, quando eles foram construir aquele resort lá, aquele local lá, eles precisavam ter uma base, uma fundação para a construção, né. E a fundação para essa construção foi justamente um grande depósito de areia ali que eles fizeram, né? Então, eles dragaram a areia em certos pontos do mar e lançou naquele ponto específico onde seria construído o hotel deles lá, né? Então, é isso, pessoal. Voltando aqui para a extração de areia de origem de cavas, né? Esse processo ele não tem só benefícios, né, pessoal? Ele tem também os problemas, né? E um desses problemas é justamente a questão ambiental, né? Porque quando você faz a extração em cavas, ele tem um grande passivo ambiental aí, né? Notem ali como que é o aspecto geral de uma mina de extração de areia, né? Então, notem que o ambiente ele está degradado, né? O espaço ele foi totalmente alterado, né? Então, você retirou ali as camadas que tinha de matéria orgânica, né, de vegetação, para liberar espaço do local onde vai ser feita a extração, né? E depois que você faz a extração dessa areia, vai formar grandes buracos ali, né? Então, esse material que está sendo retirado daqui vai formar um fosso, um buraco, e esse buraco, ele geralmente vai ser preenchido com água, né? Então, com a chuva, esse negócio vai enchendo de água, e aí fica esse negócio totalmente devastado aí, né? Cheio de interferência, né? Humana, né? Ó, então, notem aqui como que é o processo, né? Primeiro, eles vão fazer essa decapagem, que eles chamam, né? Que é a retirada dessa camada orgânica, né? Essa primeira camada aqui. Depois que eles encontram o material a ser minerado, né? Que é a areia, né? Eles vão fazer as escavações, né? Grandes escavações para retirada do material. É feito também o peneiramento desse material, né? Para classificar ele em areia média, fina e grossa, né? E a retirada também do material fino, dito por virulento, né? E aqui a gente pode ver também mais uma foto, né, mostrando aqueles impactos ambientais, né? Então, a gente fica aqui com um local muito degradado, né? Então, se não tiver o correto manejo, né, não tiver um plano de recuperação dessas áreas, né, a gente fica aí com esses problemas ambientais, né? Então, a empresa que for fazer esse processo, ela tem que conseguir as licenças, né, de uso do solo, mineração, né, e bem como mostrar um plano, né, de recuperação dessas áreas que foram degradadas, né. Eles vão falar que vai plantar determinadas árvores, né, vão recompor essa camada aí superficial, né, com plantação, né, vai recompor a matéria orgânica aí da superfície, né, para evitar erosão, né, e tudo mais. Então, isso aí é um dos problemas que fica desse processo de extração de areia de origem de cavos. Um outro processo de extração de material que a gente vai ver hoje, pessoal, é a extração de brita, né, em pedreiras, né. Então, vou mostrar passo a passo aqui para vocês como é esse processo, né. Então, isso aqui, pessoal, é uma mina de extração de brita. Então, é uma grande pedreira, né, um local onde tem grandes maciços de rocha, né, grandes maciços rochosos.
que a empresa que vai fazer a extração faz um estudo, né, para verificar a viabilidade desse local, né, quanto tempo que tem aí de extração, né, então eles vão fazer todo esse estudo, e depois que é feito esses estudos, eles vão fazer o estudo de extração desse material, né, como que vai ser o plano de lavra ali, né, quais são as camadas que vão ser retiradas, né, porque em uma mina de extração de brita, né, eles vão fazer essas espécies aqui de platôs, né, tem esses degrauzinhos aqui, por onde vai ser permitida a passagem dos maquinários, né, para subir e descer com o material extraído, né, e também para evitar que ocorra o desmoronamento, né, para evitar que essas rochas elas comecem a cair naturalmente ali na parte de baixo e atinja pessoas que estão trabalhando ali, né. Por isso que ela é feita em degrauzinhos, né, escalonado, né. E como que é feito esse processo de extração da brita, pessoal? Então, primeiro é feito um plano de fogo, né, onde é o local que vai ser feita a extração. Então, por exemplo, vocês vão extrair essa camada aqui. Então, ele vem com esses maquinários aqui, né, que essa máquina aqui é uma perfuratriz. Então, a perfuratriz, ela perfura a rocha onde vai ser feita a detonação. Nesse buraco que a perfuratriz fez, eles colocam os explosivos, né? Depois que colocou os explosivos, retira-se todo o pessoal da mina, né? Eles vão para um local, um abrigo seguro, né? E aí é feita a detonação da rocha. Depois que é feita a detonação da rocha, retira-se grandes quantidades de material, né? Vai cair grandes rochas, né? E essas grandes rochas, elas vão ser transportadas, movidas e transportadas por equipamentos de grande porte, né? Escavadeira hidráulica, pá carregadeira, né? Caminhões fora de estrada, né? Caminhões basculantes fora de estrada. Então, eles vão encher a caçamba desse caminhão, ele vai transportar o material até o local onde vai ser feito a cominuição, ou a redução da granulometria dessa brita. Vou mostrar para vocês um processo aqui de explosão, né? Explosão do local de retirada da brita, né? Um videozinho rápido aqui para vocês verem. Deixa eu só baixar o som aqui, que esse vídeo ele tem uma música chata. Então, esse primeiro processo aí, pessoal, é o decapeamento, que chama, né? A retirada da matéria orgânica, né? Para liberar o espaço ali da mina, né? Para chegar na rocha que vai ser extraída. Então, aí, nesse caso, o profissional, ele está fazendo o levantamento topográfico, né? Para justamente fazer aquele plano de extração da mina, né? Que eu falei para vocês. Aí a perfuração da rocha, né, utilizando a perfuratriz hidráulica ou martelete de superfície, para depois fazer a colocação do explosivo, né, nesse buraco. Aí foi feita a detonação, né, do local onde foi feita a colocação dos explosivos, que eles chamam de desmonte da rocha, né.
E aí agora esses equipamentos de grande porte, né, vão fazer o carregamento e o transporte do material que foi desmontado, né. Essa é uma escavadeira hidráulica, essa amarela, e esse aí é um caminhão basculante. E isso aí é o local, a planta, né, da mina, né, onde é feita a cominuição do material e a classificação granulométrica, né. Então, como que é feita essa cominuição do material, pessoal? É feito a quebra, né, daquelas rochas maiores em britadores, né, começando aí por uma sequência de britadores. A gente tem desde o britador primário, que é o de mandíbulas, que a gente vai ver daqui a pouco, que faz a primeira quebra do material, e depois esse material ele vai passar por uma outra sequência de britadores para reduzir ainda mais a granulometria. Granulometria que eu falo é o tamanho das partículas, viu, pessoal? Então, esse aí é um britador primário, né? Um britador de mandíbulas. Então, o caminhão basculante, ele vai depositar esse material ali, e aí ele vai entrando na boca do britador e vai sendo quebrado. Esse britador de mandíbulas, pessoal, ele tem uma boca fixa, né? Uma mandíbula fixa e uma móvel que faz a quebra do material. Esse aqui que é o motor que promove essa abertura e fechamento da mandíbula, né? Ele é como se fosse uma mandíbula humana, né? Então, a gente tem uma que é fixa e uma móvel, né? Então, a móvel que faz a quebra do material, né? Aí, depois que o material ele é quebrado, ele é transportado por correias até o local onde vai ser feita a classificação granulométrica, né? Uma sequência de peneiras ali que ficam vibrando, né? E classificando esse material. E essa aí que é a sequência de peneiras, né? Que ele chama de grelha vibratória. E aí, alguns desses materiais, pessoal, pode passar por uma sequência de outros britadores para reduzir ainda mais a granulometria, né? No caso aí, esse aí é um britador secundário do tipo giratório, que ele vai fazer a redução do material. E aí pode passar também ou por um britador terciário ou um britador quaternário para reduzir mais ainda a granulometria.
E aí esse material, depois de classificado, pessoal, eles vão para essa pilha aí de armazenamento, né, que é um depósito, onde vai ser transportado depois para o consumidor final, né? O Gabriel está perguntando se o britador secundário teria o desenvolvimento mais rápido. Eu não consegui entender muito bem desenvolvimento, o que seria desenvolvimento. Se o processo é mais rápido? É um pouco mais rápido, porque o material já está menor, né, do que esse de mandíbulas, né? Então, ele vai receber partículas menores, ele vai quebrar mais rápido esse material e o processo de passagem ali ele é mais rápido. Não sei se é isso que você queria entender. Beleza, Gabriel. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí no chat que eu estou olhando. Então é isso, pessoal. Isso aqui ele está só mostrando os britadores, né? Então, de forma esquemática, né? O processo é esse daqui, né? De forma resumida, aquilo tudo que eu falei para vocês, né? Então, no local de lavra, ali na mina, né? Eles fazem a perfuração da rocha, utilizando aquela perfuratriz hidráulica, né? E aí, nesse buraco, eles vão colocar os explosivos, vai se desmontar essa face aqui da rocha, né? Esse material é transportado pelos equipamentos, né? O caminhão, ou a escavadeira hidráulica, né? Vai chegar aqui no britador primário, que é o britador de mandíbulas, né? Esse material, ele recebe uma primeira classificação. Então, essa primeira classificação se chama bica corrida primária, que ele pode já ser fornecida para o consumidor final, ou passar por uma série de outros processos de diminuição, de redução de granulometria, né? Uma parte desse material que sai daqui, ele pode passar já por uma classificação, né? E vir aqui, ó, para essa pilha chamada de rachão primário, ou rachão, melhor dizendo, que é umas partículas de grande dimensão. O que passou nessa grelha, o que ficou retido é chamado de rachão. O que passou nessa peneira é chamado de restolho. E aí esse material aqui, a bica corrida, ela vai passar para o britador secundário, vai reduzir a granulometria, né? E aí ela passa a se chamar bica corrida secundária. E aí esse material vai passar novamente com outro britador, que é o terciário. E aí o material que sai daqui, ele já pode ser classificado numa sequência de peneiras, né? E receber diferentes nomenclaturas, como a gente já viu mais atrás aí na nossa aula, na aula passada, né? Então, vai desde pó de pedra até brita 4, ou pedra britada número 4. Uma parte desse material que sai aqui dessa última classificação, ele pode ser classificado também como uma areia artificial, oriunda desse processo. Então, rapidamente seria isso, pessoal, o processo de extração das britas, né? Processo de britagem, né? Então, aqui é uma central de britagem, né? Notem como é complexo, né, o sistema aqui de transporte deles, né? Então, desde a saída aqui dos britadores, eles vão sair das correias transportadoras e depositado em grandes pilhas aí, né, para ser fornecida para o consumidor. Aqui é só para vocês observarem bem rapidamente, né, os esquemas dos britadores, né? Então, esse aqui é um britador de mandíbulas, como eu falei para vocês, né? Então, ele tem uma mandíbula fixa, né, que é essa aqui, ela é encostada na carcaça do equipamento, e tem essa outra aqui que é móvel, que ela é mexida por meio dessa roda aqui, desse volante, né, que é ligado a um motor elétrico, né? Então, seria esse, ó, como é a boca do britador, né? Então, quando essa mandíbula móvel, ela mexe, né? Ela quebra o material que está entrando aqui dentro. Depois vocês dão uma olhada com calma, né? Nessas fotos lá nos slides que eu já mandei para vocês, né? Esse aqui é um outro tipo de britador, um britador girosférico cônico, que é um britador secundário. Aí a boca dele, né? Não vou me atentar muito a isso aqui, senão a gente vai tomar muito tempo da aula e não é o foco da nossa disciplina, né? É só para vocês verem aí os tipos diferentes, né? E aí esse outro aqui é um britador
girosférico ou cônico, e esse último aqui é um dos mais modernos que existe, né, que é um britador quaternário, também conhecido como impactores. Então, ele reduz muito a granulometria do material. Além dele quebrar o material sai lá daqueles outros britadores e eles são impactados aqui na carcaça do equipamento e reduzindo assim a sua granulometria, né? Então, esse sistema aqui, ele projeta o material para a lateral do britador. Aqui é os decks, né, de peneiramento, né, aqueles decks que a gente tinha visto lá no vídeo, né, então é uma sequência com 3 malhas de peneiras, nesse caso aqui, né, e essa carcaça do equipamento, ela vibra utilizando o motor elétrico aqui, né, então ele vai fazer como se fosse o celular da gente, né, quando o celular vibra, tem um motorzinho ali que faz ele vibrar, né, então a mesma coisa acontece aqui nesse deck de peneiras, né, então a agitação desse deck aqui faz com que o material desça, né, ele já tem uma inclinação natural aqui, né, e aí quando o material vibra, ele vai descendo e vai passando pela malha, né, a abertura de malha dessas peneiras, o que for menor que a abertura de malha da peneira vai cair no buraquinho, o que for maior que essa abertura de malha vai ficar na parte de cima e vai cair aqui em uma determinada correia transportadora, né. Então, ao final de cada uma dessas peneiras aqui, vai ter uma correia transportadora para depositar esse material no seu local de armazenamento específico. Então, de produção dos agregados seria isso, pessoal. Então, agora a gente vai ver mais algumas propriedades aí dos nossos materiais, né? Voltando aqui a uma coisa que a gente já tinha visto no início da nossa primeira aula lá, né? Que é a questão da umidade, né? Eu falei para vocês que existe 2 importâncias, né, de se estudar o teor de umidade dos agregados, né. Um deles foi a questão da gente comprar, verificar se a gente está comprando areia efetivamente, né, uma quantidade razoável de areia, né, ou se a gente está comprando muita água, né, se o nosso fornecedor está mandando muita água junto no caminhão, né. E a outra questão foi a proporção dos materiais, né? A quantidade para não bagunçar a proporção do material, né? Quando a gente vai fazer os concretos e argamassa, a gente tem uma espécie de uma receita de bolo, né? Onde fala a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de água que a gente vai usar, né? Para fazer a argamassa, ou se for um concreto, vai ter lá também a quantidade de brita que a gente vai usar, né? Se a nossa areia ela já tem uma grande quantidade de água, né, ela bagunça essa proporção, né, porque além da água que a gente está colocando do nosso traço lá, né, da nossa proporção, tem água também incorporada na areia, né, então bagunçaria. E por que a gente não pode bagunçar essa proporção de água, pessoal? Porque a gente tem que obedecer essa lei de Abrams aqui, que a gente chama. Então, a lei de Abrams, ela fala que a resistência dos nossos concretos e argamassas, né, ela é inversamente proporcional à quantidade de água que a gente está utilizando, certo? Então, se a gente utiliza grandes quantidades de água, a gente está usando grandes quantidades de água para fazer o nosso concreto e as nossas argamassas, a resistência do nosso concreto e da nossa argamassa, ela cai, consequentemente, certo? E a mesma coisa acontece no inverso, pessoal. Se a gente está utilizando pouca quantidade de água, a nossa resistência dos concretos e das argamassas, elas aumentam proporcionalmente a isso, certo? Então, a gente tem que sempre obedecer essa lei, pessoal. Se a gente quer concretos com boas resistências, a gente tem que usar a menor quantidade de água possível, né? Por isso que tem esse gráfico aqui mostrando isso, ó. Esse AC na parte de baixo é a relação água-cimento, é a proporção entre água e cimento que a gente utilizou no nosso material. E aí, nessa outra aqui, no eixo das abscissas, ou melhor, nas ordenadas, está relacionando a resistência à compressão desse nosso concreto. Então, notem aqui, ó, pessoal, que tem até uma fotinha aqui da prensa que a gente utiliza para obter essa resistência à compressão do concreto. Então, isso daqui, ó, é uma prensa hidráulica e isso aqui é um corpinho de prova, é uma amostra que a gente retira dos nossos concretos
que a gente faz esse moldezinho aí, né, cilíndrico, e esse moldezinho cilíndrico, ele vai ser rompido nessa prensa para justamente verificar qual foi a tensão obtida, né, qual foi a resistência que esse material aguentou, né, ou resistiu, certo? Então, a gente vai ver isso melhor com calma mais para frente, né, mas só para vocês terem em mente que é muito importante se estudar o teor de umidade dos nossos agregados, né? Para a gente obedecer sempre essa lei de Abrams aqui, né? Para concretos e argamassas que eu quero ter boas resistências mecânicas, eu preciso baixar o consumo de água, né? Reduzir a quantidade de água que eu estou utilizando aí para fazer esse concreto e essa argamassa. Ficou claro, pessoal? Estão por aí, pessoal? Ok. Outra coisa importante, pessoal, em se estudar o teor de umidade das areias, né, ou dos agregados miúdos, né, é quanto a esse fenômeno aqui que a gente chama de inchamento, pessoal. Então, quando a nossa areia, ela entra em contato com a água, pessoal, ela vai, à medida que ela vai recebendo umidade, né, ela vai ganhando volume, ela vai aumentando de volume. E como que acontece esse aumento de volume, pessoal? Acontece porque os agregados miúdos, né, quando em contato com a água, né, quando eles estão envoltos em água, né, as partículas estão envoltas em águas, muda a carga elétrica dessas partículas, né? Então, as partículas todas da areia, elas ficam com cargas negativas, e como a gente já viu no ensino médio lá, né, cargas de partículas iguais, né, o que acontece com elas, pessoal? Partículas com cargas iguais, lá da física, lá. Física e química, né? Cargas com partículas iguais, o que acontece? Tem alguém aí? Alguém lembra? Não? Isso, muito bem, Júlio. Elas se repelem, né? Então, cargas de sinal igual, elas se repelem, né? E cargas de sinais diferentes, elas se atraem, né? Então, quando essas partículas da areia, elas ficam com cargas negativas, a tendência é que elas se repelem, né? Ou seja, elas fiquem distantes uma da outra, né? Quando essas partículas elas vão ficar distantes uma da outra, esse material automaticamente ele aumenta de volume, né? Ele fica mais volumoso. E isso aí vai até um certo ponto, pessoal, até uma certa umidade, ó. Então, notem aqui nesse gráfico, ó, que ele vai de zero, quando a areia está totalmente seca, né? E eu tenho zero de inchamento. Então, a areia seca, ela fica com a carga natural dela. Algumas negativas, outras positivas. Então, esse material fica juntinho, né? No estado normal. Quando eu começo a adicionar umidade nessa areia, ela começa a ganhar volume. Ela começa a inchar. Olha lá. Vai inchando até um certo ponto, ó. Onde essa curva, ela começa a cair, né? Ó, então, nesse caso aqui, ó, vai até 6, mais ou menos 6% de umidade. Depois, esse material, ele começa a perder volume. Por que acontece isso? Porque tem tanta água presente nessa areia que ela começa a ficar solta ali no meio dessa água e e começa a perder as suas cargas negativas ali, né? Ou seja, começa a ficar com as suas cargas originárias, né? Algumas positivas, outras negativas. E aí, quando ele começa a perder essas cargas, né? Algumas ficarem negativas, outras positivas, esse material começa a voltar ao seu estado natural até voltar ao estado zero aqui, né? 0% de inchamento, né? Lógico que esse material vai estar cheio de água, né? Ele vai ter um volume maior porque tem muita água presente nele, né? Então, por isso também é importante a gente estudar aí o teor de umidade nas nossas areias, pessoal, porque esse material, ele ganha volume, né? E em alguns locais aí, em algumas obras, pessoal,
ou na grande maioria das obras de pequeno porte, o pessoal costuma medir os agregados utilizando volume, né? É medido através de volume, né? E em laboratório, a gente mede esse material utilizando massa, né? Massa é o mais preciso que a gente tem, né? Porque a gente leva esse material em uma balança, né? Pesa-se ele, né? Ou afere-se a massa, e isso aí vai ser o valor real dos materiais que estão ali dentro, né? Agora, quando eu estou utilizando algum recipiente, né, para medir o volume desse material, eu não tenho uma precisão tão alta, porque eu posso entrar com mais ou menos material. Se eu bater nesse material ali, eu posso acrescentar mais material. Se a minha areia ela está úmida, esse material ele vai ter um volume maior, consequentemente, vai entrar menos material, menos massa de material. Não sei se vocês estão compreendendo, né? Por isso que se estuda, né, esse teor de umidade das areias, né, para evitar que esse inchamento interfira aí na pesagem, ou melhor, na medida de volume dos materiais. Essa é outra importância, né? Ó, por isso, pessoal, que em locais aí comerciais, né, de produção de concretos e argamassas, né, a dosagem ela é feita utilizando massa, né? Então, as centrais dosadoras aí, né, de concretos e de argamassas, ela vai utilizar equipamentos para fazer a pesagem dos materiais. Então, aqui, ó, isso aqui é um silo de armazenamento de agregado, e ela tem uma correia transportadora, e embaixo desse silo de armazenagem aqui, tem uma balança que faz a pesagem aí dos agregados. E aí, bem como, pessoal, nesse silo, ele pode ter aquele equipamento que eu falei para vocês, que é o de medição de teor de umidade por meio de micro-ondas, né? É um equipamento mais moderno aí, né? Que faz aí a aferição da quantidade de água que tem aqui nessa amostra, para o operador desse sistema, né? Da central de dosagem aí, fazer aquele ajuste, né? Ou acrescentar, ou melhor, se tem já uma quantidade de água na areia, ele só vai retirar, né, da proporção de água que ele colocaria ali nesse material. Aqui nós temos um silo de armazenamento de cimento a granel, né, na concreteira. Então, embaixo desse silo tem uma balança de pesagem, né, para reentrar a quantidade correta, né, a massa correta de material aí que vai ser produzido, esses concretos e essas argamassas. Isso aí são centrais de dosagens de concreto e argamassa, viu, pessoal? Então, vamos em frente. Pessoal, então eu já tinha falado ali anteriormente que daquele processo de obtenção das britas, sai um material que a gente chama de areia artificial, né? Então, esse aqui, ó, é um processo mais detalhado, né, de como se obtém essas areias artificiais ou areias industriais, né, ou areia de pedra, que eles chamam, né. Então, é um agregado miúdo, né, oriundo desse processo de extração das britas, né, ou de confecção das britas, né. Então, ele é um subproduto desse processo aí, né. Então, quando a gente quebra essas britas maiores aí, né, vai sobrar um pó bem fino, né? E esse pó bem fino, depois da gente fazer a classificação granulométrica, né? Passar por uma sequência de peneiras ali, a gente obtém as britas e a gente obtém esse subproduto aí, que é a areia de pedra, né? Só que essa areia de pedra, ela tem um inconveniente, que é grande quantidade de material pulvirulento, pessoal, material fino, né? Muito fino, né? Aquele conhecido como filler, né? Ele tem a granulometria tão pequena que ele vai atrapalhar as produções dos concretos e argamassas, né? Então, a gente precisa, para utilizar essa areia, né, de forma comercial aí, retirar esses finos. E como que é feita a retiragem, a retirada desses finos? Ela é feita por meio de lavagem. Então, tem um equipamento que faz a lavagem do material que sai aqui do peneiramento, onde a parte
mais grossa, né, que é a areia, vai subir aqui nesse sistema e vai ser depositada em um local, e a parte fina vai ficar juntamente com a água aqui nesse sistema. Pra vocês entenderem melhor, tem um videozinho ali que explica, daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho que explica esse processo aqui de lavagem da areia, né, para retirar o material fino. Então, assim, pessoal, por que, né, que essa areia artificial, ela está se tornando importante, né, de se obter, de se estudar esse processo, né, melhor aí da obtenção da areia artificial? Porque a gente está ficando com a quantidade escassa, né, de areia natural. Então, os grandes centros, né, já não estão tendo grandes quantidades de areia natural, né? Então, a gente pode citar como exemplo o Rio e São Paulo, né, que eles já fizeram tantas obras ali na região que os rios, né, as cavas que tinham presentes ali já foram consumidas, né, já se esgotaram, né? Então, eles agora têm que obter esse material em locais mais distantes, né? Então, pode ter localidades aí até com 100 quilômetros de distância, né? E isso aí tem um inconveniente que é aumentar o custo, né, desse material, né? Então, se eu extraio a minha areia natural em locais mais distantes, eu vou entrar com uma parcela a mais aí na composição do custo desse material, que é o transporte, né? Eu vou ter que ter uma carreta ali para transportar esse material até o local que eu vou fazer a minha obra, né? E assim onerando esse processo, né? E onerando o material final. Por isso, pessoal, que nessas obras aí desses grandes centros, o pessoal já está fazendo uma outra alternativa, que é uma mescla utilizar uma mescla de brita natural com brita artificial, né? Então, eles estão fazendo meio a meio aí, 50% brita natural e 50% de brita artificial, para fazer os concretos e as argamassas dessas obras, né? Essa areia artificial, ela tem algumas desvantagens aí em comparação com a areia natural, né? Então, a gente pode citar aí, entre elas, essas daqui, ó. Os agregados, eles têm os grãos mais lamelares e pontiagudos, né? Então, por que esse material ele tem esse formato, pessoal? Justamente por causa do processo, né, que ele passou, né? Esse material ele passou por uma britagem, né? Utilizando os britadores de mandíbula, os britadores secundários e terciários e quaternários, né? Então, esse material quebrado, ele fica com formato irregular. E aí ele vai ficar com essas lâminas ou com as pontas, né? Então, com esse formato mais pontiagudo. Isso aí não é legal, pessoal, porque atrapalha a trabalhabilidade do meu material. Então, a gente diz que o melhor formato das partículas, pessoal, é o formato cúbico ou arredondado, certo? Porque essas partículas, elas promovem o deslizamento entre uma e outra, né? Elas promovem o rolamento entre uma e outra. Se eu utilizo partículas de formato irregular, ocorre o travamento do meu material, né? Esse material, ele se torna pouco trabalhável, que a gente fala, né? Então, a trabalhabilidade, esse conceito, até anota aí no caderninho de vocês, né? O conceito de trabalhabilidade, né? A trabalhabilidade é a facilidade que eu tenho ou não de mover o meu material, né? De trabalhar o meu material. Então, quando o pedreiro está fazendo ali uma argamassa ou um concreto, se ele tem a facilidade de mexer esse material com a colher de pedreiro ali, né, ele consegue mover facilmente esse material ele é dito trabalhável. Se o meu material ele é duro, seco ali, difícil de mexer, esse material ele é pouco trabalhável, né? Então, esses materiais com esses formatos irregulares, eles atrapalham a trabalhabilidade do meu material. A areia artificial, ela também apresenta maior quantidade de finos, né? E para reduzir essa quantidade de finos, eu tenho justamente que promover a lavagem, né, desse material, como eu havia dito para vocês ali, né? Daqui a pouco a gente vai ver um equipamento que faz essa lavagem. Por que essa quantidade de finos maior atrapalha também o meu material, pessoal?
devido a um negócio chamado de superfície específica. Superfície específica nada mais é do que a área de cada partícula que eu tenho. Então, se eu for falar para vocês qual que é a área de superfície específica desse meu celular, então basta eu fazer o seguinte, ó, eu vou somar a área desta parte aqui da tela, né? Eu vou somar a área desta outra parte aqui do verso dentro do celular, né? Do outro lado da tela. E eu vou somar também as laterais, a área lateral do meu celular, tanto embaixo, em cima, todos os lados, ok? Então, se eu somar todas essas áreas, eu tenho a área de superfície do meu celular, ok? E aí, pessoal, essa área de superfície, no caso das partículas, ela aumenta à medida que o tamanho das partículas diminui. Ou seja, partículas menores apresentam área de superfície maior. Vamos entender isso, pessoal. Vou até fazer uma planilhinha aqui para vocês visualizarem melhor. Estão acompanhando, pessoal? Todo mundo? Estão vivos aí? Sim. Pessoal, ó, eu vou pegar como exemplo aqui para vocês uma figurinha. Vamos inserir uma figura aqui. Cadê? Uai. Não tô achando um cubo aqui. Aqui. Ó, temos aqui um cubo. Certo? Esse cubo, cadê? Caixa de texto. Esse cubo, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem 50 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura, certo? Então, esse é o nosso cubo. Aí eu vou pedir para vocês o seguinte, eu quero que vocês calculem a área total desse meu cubo, ou melhor, desse meu prisma, né? O cubo tem que ter todos os lados iguais, né? Isso aqui é um prisma, né? Então, calculem para mim aí a área desse prisma. Eu quero a área de todas as faces desse meu cubo. Passam aí para mim, por gentileza. Vamos lá, todo mundo aí. Hein, galerinha? Bora lá. Professor, Oi. Deu 120? Não sei, eu acho que tá baixo, hein? Vamos fazer aqui. Vocês estão fazendo a área em centímetros cúbicos, centímetros quadrados, melhor dizendo. Tá baixo, hein? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer junto aqui, ó. Ó, a primeira área que nós temos é essa aqui de cima, correto? Então, nós temos essa área de cima que é igual à área de baixo, não é? Ó, a área de cima é igual à área de baixo, ok? Então, vamos fazer essa primeira área. Vou até colocar aqui, ó. Área 1 vai ser igual. A área 1, pessoal, vai ser o quê? 50 vezes 40, né? A largura vezes o comprimento aqui, né? 50 vezes... Então, vamos fazer aqui, ó. 50 centímetros vezes
40 centímetros. Correto? A área 1. E a área 1, a gente viu que é igual à área 2, que é a área de baixo ali do nosso cubo. Certo? Então, isso aqui, depois, a gente vai multiplicar por 2 esse resultado. Então, vamos fazer lá, ó, 50 vezes 40, dá 2.000. Então, é 2.000 centímetros cúbicos, ou melhor, centímetros quadrados, né, a área, vezes 2, porque a gente tem duas áreas dessa, correto? Estão acompanhando, pessoal? Então, a gente tem aqui 4.000 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área de cima mais a área de baixo do nosso cubo, do nosso prisma, né? Então, área de cima, área de baixo. Certo? Agora, vamos para outra área, ó, a área 3, que é igual à área 4. Ó, área 3, que é igual à área 4, que é desse lado. A área desse lado é igual à área desse lado aqui também, não é? Então, como que eu vou fazer essa área 3 aqui e a área 4? Fala para mim a dimensão dela aí. Vai ser 30 vezes 30? Não. Ela tem 30 de altura por quanto de 40. 40, muito bem. Isso mesmo. Então, vai ser 30 centímetros vezes 40. 1.200? Não sei, vamos ver agora. Vamos lá. 30 vezes 40. Isso, correto, 1.200. Muito bem. Então, 1.200 vezes 2, né? Vezes 2, porque a gente tem duas áreas dessa, né? Que vai ser 2.400. Ok? Então, eu fiz essa área aqui, que é igual a essa área do lado aqui, né? Essa área dessa face aqui. E agora resta só mais uma área, né? Que é essa daqui, que é igual a do fundo lá, né? A área da frente aqui, que é igual a do fundo. Então, falem para mim, por gentileza, qual que é a dimensão da área 5, que é igual à área 6. 50 vezes 30. 50 vezes 30, muito bem. 50 centímetros vezes 30 centímetros. Isso aí vai dar 3 vezes 5, 15, 1.500, né? 1.500 centímetros quadrado, que isso aqui vai ser multiplicado por 2, porque eu tenho essa face e a face lá de trás, né? Então, isso aqui vai dar quanto? 1.500 centímetros quadrados. Opa, 1.500 não, 3.000, né? É 3.000. Isso. 3.000 centímetros quadrados. Então, no total, pessoal, a área total aqui, ou a área, né, de superfície, né, desse nosso prisma, vai ser igual a quanto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.400, né? 9.400 centímetros quadrados. Correto? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Beleza, pessoal. Então, agora vocês vão fazer um exemplo aí para mim. Já que eu mostrei para vocês como que eu calculei essa área, agora eu vou falar o seguinte para vocês. Calcule para mim agora, ó, a área desse negócio aqui, depois que eu vim com a faca aqui, cortar esse meu prisma em 2. Então, é como se eu tivesse vindo com a faca aqui, ó. Ó, e passado uma faca aqui. Deixa eu mudar a cor desse negócio. Como se eu viesse com a faca aqui. E cortar desse meu prisma no meio. Olha lá, pessoal. Cortei ele no meio, né? Agora eu vou ter o quê? 2 prismas, né? Deixa eu até fazer ele aqui embaixo com as dimensões corretas, né?
Ó, eu vou ter agora, pessoal, 2 prismas desse daqui, ó. Certo? 2 prismas com a seguinte dimensão. Com a altura de 30. Cada um deles vão ter a altura de 30. Vão ter, agora, na verdade, o comprimento deles vão ser de 40. Certo? Só que o que mudou aqui? A largura deles, né? A largura deles agora passa a ser quanto, pessoal? 25. Muito bem, 25. Então, agora eu tenho a largura deles de 25. Sabendo disso, pessoal, calculem para mim a área de um desses prismas e depois multiplica por 2, porque são 2, né? Façam para mim aí agora a área total desses 2 prismas. Façam aí rapidão. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou pegar mais água. Pronto, pessoal, calculado? Sim. Quanto que deu? 30 vezes 40 deu 120, que deu 240. 40 vezes 25 deu 1.000, que por sua vez dá 2.000. 25 vezes 30 deu 750, que é 1.500. Você fez com as 2 faces, igual eu fiz aqui, né? Para cada um. Peraí, vamos fazer aqui embaixo. Ó, então, a primeira área aqui, que é a de cima, né? Vamos considerar essa aqui de cima, ok? Então, na verdade, agora aqui passa a ser 25, né? 25 por 40. 25 por 40. São 2 faces, né? Então, vai multiplicar por 2 também. Então, 25. Deixa eu fazer aqui no celular para agilizar. 25 vezes 40 dá 1.000. Então, nós temos 1.000, que no total dá 2.000 centímetros quadrados, né? Que são 2 faces, a de cima e a de baixo, né? Vamos agora para a área 3, que é essa aqui, que é igual a do lado. Então, ela tem 30 de altura por 40 de largura, não mudou, né? Tá aqui, 2.400 no total. E vamos para a última área, que é essa daqui, que é 50 por 30, que não é mais 50 por 30, que é 25 por 30. 25 por 30 dá 750.
750, que vai dar 1.500. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Então, a área total aqui, a área total de um, né? De um desses prismas vai ser igual a quanto? 2.000 mais 2.400 mais 1.500. Dá 5.900 centímetros quadrados. Só que eu não tenho um prisma só, né? Eu tenho dois desse igual, né? Então, isso aqui vai ser multiplicado por 2, né? Então, a minha área total vai ser de quanto? 11.800 centímetros quadrados. Certo? Então, foi isso que eu fiz, pessoal. Eu calculei a área de um prisma maior aqui, né? E depois eu vim aqui e fatiei ele no meio, né? Transformando em dois prismas menores, correto? Com isso, eu pude observar, ó, que a área desse prisma maior é de 9.000. Mas quando eu venho aqui e corto ele, eu aumento essa área, ó. Ela aumenta bastante, ó. Ela vai para 11.800. O que significa isso, pessoal? Que quando, esse exemplo todo que eu fiz aqui foi para explicar para vocês que quando eu reduzo o tamanho das minhas partículas, eu aumento a área de superfície específica dele. Vocês conseguiram visualizar matematicamente? Então, reduzindo o tamanho das minhas partículas, eu aumento a área de superfície específica deles. Consequentemente, porque quando eu aumento essa área de superfície específica, eu consumo mais cimento para preencher esse meu material, pessoal. Quando eu estou fazendo meus concretos e as minhas argamassas, essa partícula, né, ela tem que ser coberta por uma pasta de cimento. Uma pasta, né, uma junção de água e cimento aqui, né, vai ter que cobrir toda a área de superfície específica dessa minha partícula. Então, quando eu aumento, quando eu diminuo o tamanho da minha partícula e automaticamente aumento o tamanho a área de superfície específica, eu vou gastar também mais cimento, né, para preencher todas essas áreas, ok? Então, eu vou ter um consumo maior de cimento e um consumo maior de água. Por isso que é prejudicial eu ter uma quantidade maior de finos na minha areia. E aí, para reduzir esse problema, né, eu posso vir e fazer a lavagem dessa minha areia artificial. Então, como eu havia dito para vocês, né, nesse exemplo aqui, né, também prejudica a trabalhabilidade, né, justamente por esse formato irregular. O meu material ele vai dar uma travada, né, ele não vai ter aquele mesmo deslizamento que teria com um material de formato cúbico ou esférico, né? E aqui é a mesma coisa que eu havia dito para vocês aqui nesse exemplo, né, nessa explicação. Se eu tenho uma maior quantidade de finos, eu tenho um maior consumo de água e uma maior quantidade de cimento, né, para promover a cobertura dessas partículas menores, né, a área de superfície específica dessas partículas menores, né. Se eu aumento o consumo desse material, eu também aumento o custo, né, final do meu concreto e da minha argamassa. Esses aqui são dois equipamentos, né, que são utilizados para fazer justamente a retirada desses finos aí da areia artificial, né. Uma é essa roda, né, que ela gira aqui nessa parte de baixo, tem a areia artificial juntamente com água, né, e em cada buraco aqui dessa minha roda tem uma espécie de uma tela bem fininha que retira os finos aqui nesse espaço. Então, os finos vai cair aqui para fora e o material mais grosso cai, né, no depósito, né, retirando assim os finos, né, dessa areia. O outro é esse sistema de dois estrados helicoidais, né, que faz com que a parte de baixo aqui, onde tem a areia e areia com água, né, onde o trado helicoidal vai direcionar a areia, né, mais grossa para a parte de cima, e o fiddler, a parte fina da areia, vai ficar juntamente com a água aqui na parte de baixo. Tem um videozinho aqui que mostra esse processo, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem.
sand washing machine. The efficient sand washing machine of XSD series is a kind of cleaning equipment of international advanced level for sand and slag development, developed on the basis of introducing foreign outstanding technology for the same kind of products. Sand washer is used to remove and dusting sand. It aims at improving the quality of sand. The materials include the required gravel, building site, gravel concrete, hydropower station, and concrete dam site. Então, eles estão mostrando aí como que coloca esse sistema, né, na planta aí de confecção de britas, né? Então, ele vai retirar aqui o fino, né, da areia e vai depositar a areia já no seu depósito ali, no seu local de destino. Então, esse é um dos processos, né? E esse aqui é o outro tipo de equipamento, ó. Então, esses trados helicoidais aí, eles ficam girando, né, constantemente, e a areia mais grossa, ela vai subir, né, vai ser direcionada justamente pelo trado, vai cair ali na parte de cima, onde tem o depósito, e aqui na parte baixa vai ficar o material fino juntamente com a água, né? Material pulverulento. Ó, o material grosso que está saindo aqui, ó, está sendo direcionado por uma esteira, né? E a matéria fina, ó, está saindo junto com a água aqui, né? Que vai ser depositada em um local, né, apropriado. Ó, o material fino que está saindo junto com a água, né? Vem direcionado para esse sistema aqui. Então, é isso, pessoal. O sistema de lavagem, né, retirar os finos, é esses dois equipamentos que a gente tem. Pessoal, eu estava olhando o chat aqui agora, né, a Beatriz tinha dado a resposta, eu nem vi, né, desculpa, pessoal. Então, vamos em frente, pessoal. Outras definições que a gente precisa entender aí quando a gente está lidando com agregados, né? Que é a questão da massa específica e massa unitária. Então, a massa específica, pessoal, ela vem da massa específica lá da física, né? Aquele conceito físico de massa específica, que provavelmente o professor já deve ter explicado para vocês, né? A questão do Arquimedes, né? Arquimedes que desenvolveu esse conceito, né, de massa específica. O professor já chegou a falar para vocês disso? Tá, depois vocês dão uma olhada sobre o conceito de massa específica, certo? Mas massa específica nada mais é, pessoal, do que a massa dividida pelo volume real do material que eu estou analisando, né? Então, se eu vou analisar os meus agregados, né, eu vou pegar uma determinada quantidade de material, pesar esse material, né, e depois eu vou dividir pelo volume real dessas partículas, né, no caso dos agregados, né. Então, eu vou pesar uma certa quantidade de brita, uma certa quantidade de areia, e depois eu vou dividir esse volume, a massa desse material pelo volume que esse material ocupa, só que tem seu volume real. O que é o volume real? Excluindo-se os vazios que essa amostra apresenta. Como que eu faço isso lá no laboratório? Eu utilizo uma balança especial chamada de balança hidrostática. Eu vou pesar esse material dentro da água, né? Então, dentro da água eu consigo eliminar os vazios que tem nessa amostra. Eu pego essa minha brita e coloco ela dentro de um cestinho metálico, introduzo dentro de uma caixa de água, e aí esse material ele é pesado por uma balança dentro da água. Depois eu posso mostrar esse processo para vocês lá no laboratório, se a gente conseguir ir no laboratório, né? E a massa unitária do material é um pouco diferente dessa massa específica, né?
vai ser a massa real, aliás, a massa do meu material pesado, dividido pelo volume total. No volume total, eu vou considerar os vazios que apresenta essa amostra, né? Aqui nós temos os valores habituais desses materiais, né? Então, da areia natural, a massa específica, ela gira em torno aí de 2,6 gramas por centímetro cúbico, e a massa específica em torno de 1,4 gramas por centímetro cúbico. A brita comum, a massa específica gira em torno de 2,7 e a massa unitária 1,5 gramas por centímetro cúbico. Para melhor como que é esse processo, né, de obtenção da massa unitária, eu vou mostrar aqui como que é feito um ensaio em laboratório, pessoal. Existem dois tipos de massa unitária, pessoal. Existe a massa unitária solta e a massa unitária compactada. A massa unitária solta, ela leva em consideração o meu material colocado em um recipiente sem qualquer energia de compactação, sem promover qualquer compactação nesse material. E o meu material compactado, eu vou promover uma energia ali de compactação para permitir com que entre mais material nesse recipiente. Então, vamos ver os dois processos aí, ó. Essas fotinhas aqui mostram o ensaio de massa unitária no estado compactado. Então, notem ali, ó, que o operador está utilizando um recipiente metálico. Nesse recipiente metálico, ele vai colocar 3 camadas de material com 25 golpes por camada, utilizando esse bastão metálico. Então, ele vai pegar aqui esse cilindro metálico, né? Vai colocar uma primeira camada de material e vai vir com essa haste metálica ao longo dessa camada, promovendo ali 25 golpes. Tomando cuidado para não atingir a camada de baixo, que é o fundo, né? Nesse caso, a primeira camada. Depois, ele vai colocar mais outra camada de material e vai promover mais 25 golpes na camada, tomando cuidado para não atingir a camada inferior. E, por último, ele vai encher esse recipiente e vai promover mais 25 golpes aí ao longo dessa camada. Depois que ele fez isso, ele vai nivelar a superfície do recipiente, utilizando essa própria haste metálica, né? Ele vem aqui e dá uma nivelada, ó, ou utilizando essa régua biselada, que a gente chama, né? Então, ele vem aqui e nivela o material. Depois que ele nivelou o material, pessoal, ele vai vir e pesar esse material em uma balança e anotar esse valor. Quando ele anota esse valor, ele vai ter a massa total do material que entrou aqui. Só que ele precisa desconsiderar a massa do recipiente. Então, ele vai desconsiderar o valor da massa do recipiente. Então, ele vai subtrair a massa total obtida da massa do recipiente aqui que ele utilizou. Com isso, ele tem a massa pesada, e aí ele vai precisar obter o volume desse recipiente. Como que ele vai calcular o volume desse recipiente, pessoal? Ele vai tirar as medidas do recipiente e vai calcular utilizando a matemática, né? Então, como isso aqui é um cilindro, né? Basta eu pegar a área da minha figura aqui, né? Que é uma circunferência, e multiplicar pela altura desse recipiente, certo? Então, basta eu calcular a área de um círculo, que é a dimensão do meu recipiente, vezes a sua respectiva altura. Qual que é a área de uma circunferência, pessoal? Como que eu calculo a área de uma circunferência? Alguém lembra? Base, πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Então, essas são as duas formas que eu utilizo para calcular a área de uma circunferência. Calculei a área dessa circunferência, é só multiplicar pela altura, eu tenho o volume do meu recipiente. Então, lembra que massa unitária não é a massa dividido pelo volume real, o volume total do meu recipiente, o volume total do meu material? Então, é só fazer essa divisão, né? Da massa obtida aqui na balança, dividido pelo volume do recipiente. Já a massa unitária solta, pessoal, é o mesmo procedimento, né? Só que sem promover
a aplicação daquelas compactações, né? Então, eu vou colocar o meu material aqui de forma solta, ó. Só que eu não posso colocar de qualquer altura esse material. Eu tenho que deixar ele aqui de 5 a 10 centímetros da borda. Então, eu vou pegar aqui o meu material, vou utilizar essa concha metálica, né? E vou sempre jogar ele a 5 a 10 centímetros de altura ali. Sempre travar, né, uma altura padrão, né, para jogar esse material ali dentro. Depois que eu jogar o material ali dentro, eu vou nivelar ele utilizando essa régua biselada. Nivelei ele, eu venho aqui na minha balança e peso o material. A mesma coisa, eu vou pegar a massa medida aqui, né? Vou subtrair o peso do recipiente e vou dividir essa massa pelo volume do recipiente que eu utilizei. Então, nesse caso aqui, é uma caixa prismática, né? Então, basta eu calcular o volume desse prisma, né? É só multiplicar o comprimento pela largura, pela altura, né? Eu tenho o volume dele. Ficou claro, pessoal, esses dois ensaios? Massa unitária solta e compactada? Beleza, então. Se tiverem dúvida, é só falar, viu, pessoal? Então, aqui, pessoal, a gente chega no conceito de granulometria. Granulometria a gente vai ver numa próxima aula, no próximo projeto integrador. Certo? Então, agora a gente vai finalizar a aula por aqui. Eu vou fazer a chamada. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade. Ok? Eu acompanhei aqui no total. Não saiam, pessoal, antes de eu fazer a chamada, viu? Já tem gente saindo aí. No total, tinha 12, aliás, tinha 10 alunos aqui na turma, certo? Então, eu preciso ver quem que estava aqui antes. Tem 2 alunos que saíram aí no meio do caminho. Deixa eu fazer a chamada aqui, depois no final vocês me falam quem eram esses 2 alunos. Vamos lá, Beatriz Rodrigues, tá aí. Gabriel. Gustavo. Júlia. Luciana. Luke. Quem mais que estava, pessoal? Que eu me lembre era isso, igual a Beatriz falou, Jennifer, Stephanie e Wender. Jennifer. Stephanie, cadê? Stephanie não está na lista de chamada, né? É Leisliene Stephanie. Ah, Leslie. Ah, é a tutora, né? Isso. Tá. E o Wender. Tá. Esses aí, né? Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou passar a segunda etapa, né, da nossa lista de exercícios que eu falei para vocês, né? Deem uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar pela tutora que eu ajudo vocês, tá? Vai ser aquele mesmo formato. Eu vou mandar no Google Classroom, né? No Google Sala de Aulas, e vocês me retornam por lá. Inclusive, eu vou fazer a correção por lá, vocês já vão ver as notas de vocês lá, viu? Acompanhem lá, ok? Eu vou lançar também no que é acadêmico, né? Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Não? Então tá, pessoal. Até o próximo projeto integrador. Tchau, tchau. Se cuidem.